Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu estou aqui com a minha esposa que vai gravar junto comigo e também com a Áurea e o esposo dela, o Andrei. Tá bom? Dá um oi aí. Olá, tudo bom? Tá bom? Essa semana a gente vai estar estudando 1 Samuel, tá bom? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida de Saul, né? Ele foi o primeiro rei ali ungido por Samuel para ser rei em Israel. E a gente observa que ele era um homem muito bom, um rapaz muito bom. Inclusive, quando ele foi ungido para ser rei, ele estava buscando ali as jumentas do pai dele, que havia se perdido. Era um rapaz excelente, tá bom? E aí ele foi ungido rei e aconteceu que um povo estava sendo ameaçado de guerra. E Saul se levantou, né? Diz que o Espírito do Senhor o moveu e ele se levantou para defender aquele povo. E aí então ele pediu para que todo mundo se juntasse a ele, né, ele como rei, para combater esses povos. E o que aconteceu? Muitos ali não quiseram se juntar a ele, foram contra o reinado dele, apesar de ele ter sido escolhido como rei e ter sido ungido, né? E aí tem aqui uma parte que depois que eles venceram a guerra, aqueles que não apoiaram ele, os outros falaram, vamos matar aqueles que não apoiaram, porque Saul ele foi escolhido por Deus, né? E a verdade eles se juntaram e falaram isso. Eu vou pedir para minha esposa ler aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 11, o versículo 12 e o versículo 13, que fala quando o povo chega até Samuel e fala que iriam matar aqueles que não apoiaram Saul como rei. Pode ler, meu amor. Então disse ao povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá ninguém, pois hoje realizou o Senhor um livramento em Israel. Isso. Eu escolhi essa escritura aqui para mostrar como Saul ele era uma pessoa boa, né? Aquelas pessoas afrontaram ele, foram contra o reino, né? Não apoiaram ele na guerra. E aí o povo mesmo se reuniu, não, nós vamos matar quem era contra, né? Quem falou contra Saul, nós vamos matar. E ele falou, não, nós não vamos matar, hoje não vai morrer ninguém em Israel, porque Israel foi liberto pelo Senhor. Então a gente consegue ver o perdão vindo da parte dele. E eu escolhi essa escritura aqui com eles, por quê? Porque a gente vai ver no final do livro de 1 Samuel que Saul ele vai virar a casaca, né? Vamos dizer assim. Ele vai se corromper e ele vai buscar a vingança, né? Tem a ocasião em que aqueles filisteus vêm lutar contra Israel, na ocasião em que Davi mata o gigante Golias. E aí ele fica naquela festa, né? Porque Davi venceu o gigante. E aí abraça Davi, você vai ficar comigo. Só que quando eles estavam voltando, né, para ser recebido no reino, as pessoas fizeram, estava lá as mulheres cantando, o povo de Israel cantando, por causa que Saul estava vindo com Davi. E aí fizeram um elogio maior a Davi do que a Saul, né? Vamos ver esse elogio. E a partir disso ele começou a se corromper, conforme diz a escritura. Então a próxima escritura, qual que é? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 e o 8. A Áurea ela vai ler para nós. E as mulheres, divertindo-se, respondiam umas às outras e diziam: Saul derrotou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Nossa, para nós vermos, essa palavra pareceu mal, né, aos olhos de Saul, né, simplesmente porque Davi recebeu um elogio maior do que o dele, né? Falou, Saul matou milhares e Davi 10 de milhares, né? Um elogio 10 vezes maior. E aí ele enciumou e falou, o que falta para Davi senão um reino? E a partir desse momento, né, ele arma muitos planos para que Davi seja morto, né? Ele tenta ele lança na verdade uma lança ali 2 vezes, né, tem um relógio aqui muito chique aqui, tô na casa do meu amigo aqui, né? Bom, ele lança a lança 2 vezes ali no Davi ele desvia,
e aí pega na parede. Outra ocasião ele tenta cravar a lança no Davi, e a gente vê sempre ele perseguindo Davi para matá-lo, por causa desse ciúmes, por causa desse... ele se corrompeu, né? Aquele rapaz que era bom, a gente vai ver que ele começa a fazer tudo o contrário que o Senhor pede, né? Desobedecendo as ordens do Senhor, e até mesmo no final da sua vida, ao invés de procurar Deus para obter as suas respostas, ele começa a procurar pessoas que são adivinhas, que consultam os mortos, né? Então a gente vê a decadência de Saul. E ele era um rapaz muito bom, né? A gente costuma dizer que quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, né? Para ver como essa pessoa vai reagir. E é o caso de Saul, né? E aí a pergunta fica, né? Isso aí, todos nós estamos sujeitos a cair do evangelho, a se afastar do evangelho. Então, o que nós podemos fazer para se precaver, né, desse perigo do orgulho, né? Eu vou começar perguntando aqui pro Andrei. Opa. Então, todas as pessoas passam por podem passar por esse mesmo risco, né, do orgulho. E é fácil de acontecer. Eu acredito que se você parar de ler as Escrituras, parar de estudar as Escrituras, de fazer a sua oração, de ir à igreja, né, quando você se afasta do Senhor, o homem natural ele toma mais força em você. E o homem natural tomando mais força em você, é aí que o orgulho sobressai, e aí que os ciúmes vêm, como o Saul. Saul era uma pessoa boa, né, como o Vanderlei falou, mas ele deixou outras coisas virem à tona, né, e os ciúmes, o orgulho, né, a inveja fez com que ele fizesse aquilo, né? Então foi uma situação bem complicada, mas que todos nós podemos passar por essa mesma situação. E Áurea, tem algo que você gostaria de compartilhar? Então, como é importante a gente pegar o exemplo deles e aplicar na nossa vida, né? E o que é bom, a gente aplicar. E o que é ruim, a gente se afastar, procurar ser melhor do que eles, né? Eles já foram exemplo pra gente e a gente deve aplicar isso hoje em dia. Muito bom. E você quer falar algo? É isso mesmo, né? Que a gente só tem que absorver aquilo que é bom, o que não é, né? A gente tem que deixar pra lá mesmo, né? Como o irmão falou. Isso mesmo. Eu gostei bastante do que o Andrei falou, né? Falando sobre a persistência nos estudos das Escrituras. O que vai acontecer se nós estudarmos todos os dias as Escrituras? Nós vamos nos tornar pessoas melhores, né? Então não tem outro resultado para ter. A gente tem que sempre estudar as Escrituras, né? E por isso a importância do estudo diário das Escrituras. E esse é o propósito, né, do canal Escola Dominical Brasil. Todos os dias nós estaremos aqui para estudar juntos as Escrituras. E assim, um ajudando o outro, a gente pode se fortalecer na fé e nos tornar pessoas melhores, cada vez melhores. Assim como Saul, ele era uma boa pessoa, né, e se tornou uma má pessoa, eu tenho testemunho de pessoas que eram ruins, também tem exemplos delas nas Escrituras, pessoas que eram ruins e por causa do estudo das Escrituras, por causa da perseverança, eles acabaram se tornando pessoas melhores, tá bom? Então é isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu quero todo mundo falando assim, ó, até amanhã. Até amanhã.